Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Professor Clebão, do canal do Professor Clebão. Já por favor coloca o like, compartilha esse vídeo com quem está estudando essa matéria de Química, mais uma matéria para vocês. Esse vídeo é uma versão 2.0 de um vídeo de propriedades periódicas que eu já tinha passado, mas tinha um erro no outro vídeo, eu quero corrigi-lo nesse vídeo. Então, propriedades periódicas. Essa aula é sobre a tabela periódica, só que não é introdutória. Se você quiser ver uma introdução sobre a tabela periódica, sobre o que ela é, clica aqui em cima, no card aqui em cima, tá legal? Que vai aparecer aí para você. Propriedades periódicas, nós vamos falar, existem várias, tá, na tabela, que são propriedades físico-químicas dos elementos químicos que ela varia ao longo da tabela. Para quem não lembra, a tabela é onde se encontra os 118 elementos químicos que existem na nossa natureza, tanto os naturais quanto os sintéticos que o homem é capaz de produzir em laboratório. E ela é dividida em períodos, linhas ou grupos, famílias, também chamadas de colunas. E existem propriedades que variam ao longo dessa tabela periódica. Existem várias, mas nós vamos falar de três principais que são as mais estudadas no ensino médio, que também são cobradas nos vestibulares. A primeira delas é o chamado raio atômico, muito importante. A segunda é a chamada energia ou potencial de ionização. E a terceira, também muito importante, que ela vai influenciar nas ligações químicas, nas reações químicas, em algumas propriedades, na geometria de diversas moléculas, é a chamada eletronegatividade, que eu coloquei aqui como eletroneg, ou afinidade eletrônica. Então, se liga aí, nós vamos falar dessas três bem rapidinho para ajudar você nos seus estudos. Então vamos lá. Primeira, raio atômico. 1, 2, 3 e... raio atômico. Uma definição bem simples de raio atômico é a distância do núcleo de um átomo até a sua camada de valência. Para quem não lembra o que é camada de valência, clica no card que vai aparecer aqui em cima sobre níveis eletrônicos e modelo atômico de Bohr. Camada de valência é a última camada do átomo, a última camada preenchida de elétrons, tudo bem? Então, assim como você sabe em matemática que o raio é a distância, quando a gente está falando de uma circunferência, é a distância do centro da circunferência até o seu perímetro, até a sua borda. E também quando você está falando de geometria tridimensional, né, espacial, em uma esfera, o raio da esfera é a distância do seu centro até a sua superfície. No raio atômico, tomando como modelo simplificado do modelo atômico de Dalton, onde o átomo ele é semelhante a uma esfera maciça, o raio seria a distância do seu núcleo até a sua última camada, a camada de valência. E como ele varia na tabela periódica? Ele vai variar aumentando, sempre grava isso, aumentando da direita para a esquerda, ele aumenta da direita para a esquerda, e de cima para baixo. Então, os elementos com menores raios atômicos estariam aqui, os ametais, os gases nobres. E os de maior raio atômico, os metais aqui desse canto esquerdo da tabela, os alcalinos, os alcalino-terrosos. Se você fosse olhar na sua tabela, aqui no canto inferior esquerdo, que está lá no cantinho esquerdo inferior da tabela, tem o frâncio. Ele, em teoria, seria o elemento de maior raio atômico, que era essa informação que eu tinha dado para vocês no último vídeo. Porém, pesquisando num livro avançado de Química e de Física, o frâncio, no seu último elétron da última camada, existe um efeito quântico, de física quântica, em que o elétron ele é mais atraído pelo núcleo, tendo seu raio atômico diminuído. Então, o elemento, em teoria, seria o frâncio. Se você colocasse numa prova minha, ou talvez em alguma outra prova, caso o professor seu não tenha explicado, coloque o frâncio. Porém, de fato, se você procurar na internet e procurar mais a fundo em alguns sites que explicam o porquê disso, o césio, que é o elemento acima dele, é o elemento
com maior raio atômico, tá? Vou colocar aqui maior Ra, maior raio atômico. Em teoria seria o frâncio, mas por conta desse probleminha, o césio acaba sendo o elemento químico de maior raio atômico. Antes de a gente pular para a próxima propriedade, tem que falar uma outra coisa. Imagina, por exemplo, que então eu tenho o átomo de césio, ele tem o maior raio atômico da tabela periódica. Mas você sabe que os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. Supondo que o césio ele perca um elétron, ele vai virar o césio+, que é um cátion. Quando ele perdeu esse elétron da última camada dele, os outros elétrons que estavam ali são mais atraídos pelo núcleo. Imagina que tem um núcleo, ele está puxando, vamos supor, 8 pessoas. Está com a mesma força. Saiu uma pessoa, ficou 7, mas ele ainda está fazendo a mesma força. Essas 7 vão ficar mais atraídas. Ou seja, quando ele perde um elétron, a camada de valência dele fica mais próxima do núcleo. E o raio atômico dele diminui. Tá? Então ele tinha um raio atômico inicial. Quando ele tem esse raio atômico 2 aqui, é menor que esse raio atômico inicial. Tudo bem? O raio atômico inicial é maior que esse raio 2. Se o césio, por algum motivo, perder mais um elétron, ficar com césio mais 2 ou césio 2+, de novo o núcleo vai estar exercendo a mesma força. Essa camada de valência vai ficar ainda menor. Vai ficar menor ainda que a camada quando tinha césio mais 1. Então ele vai ficar com o raio 3, que é menor ainda que esse raio 2. Então, os cátions, aqueles que perdem elétrons, cátions, têm raio atômico menor. Cátions diminuem, vou colocar aqui, ó, diminuem o seu raio atômico, tá? Quando vai perdendo ele, a camada de valência vai sendo mais atraída pelo núcleo, mais atraída, diminuindo o raio atômico. Clebão, se eu tivesse o contrário, supor aqui que eu tenho aqui um césio, vou falar o césio de novo. O césio é um metal, a tendência dele é perder elétron. Mas vamos supor que ele ganhe um elétron, por algum motivo especial. Se ele ganhar elétron, você vai ter, digamos, você tinha 8, agora você tem 9. E o núcleo está fazendo a mesma força, só que você tem mais elétrons. Essa força do núcleo é distribuída nesses 9 elétrons e ela fica menor, mais fraca para cada um deles. Então a camada de valência tende a ficar um pouquinho maior. Tá? A força que o núcleo exerce acaba sendo distribuída. Então esse césio, quando ele ganha um elétron, vamos supor que é césio -1 aqui, a camada de valência dele aumenta um pouquinho do que esse raio inicial aqui. Tá? Quando ganha elétron, aumenta um pouquinho. Se ele ganhasse mais um ainda, se fosse césio -2 aqui, o raio ainda ia aumentar ainda mais. Então, quanto mais ganha elétron, mais eles têm liberdade, menos eles são atraídos pelo núcleo. Então, esse raio 2 é maior que esse raio inicial e esse raio 3 é maior que o raio 2. Então, quando a gente está falando de ânions, o raio atômico aumenta. Ânions aumentam o seu raio atômico, enquanto que cátions diminuem o seu raio atômico. Isso eu tinha falado já no vídeo anterior, mas só para você lembrar, tudo bem? E o maior raio atômico da tabela periódica é o césio. Vamos então para a próxima propriedade. 1, 2, 3 e... a energia de ionização, ou também você pode encontrar como potencial de ionização. A definição dela pode parecer grandona, mas ela é bem simples. Ela é a energia necessária para se arrancar um elétron. Para aí. Então imagina que a gente tinha falado, né, do césio ali um pouquinho antes. O césio, vamos supor que ele tem esse raio atômico aí, trabalhando como se o átomo fosse uma esfera. Vamos supor que ele se torne um césio+, certo? E diminui o seu raio atômico, que nem a gente acabou de ver. Mas como que ele se transforma num cátion? Pode ter várias maneiras. Pode ser através de uma ligação química ou, né, de algumas reações que acontecem em contato com algum outro elemento químico, ele acaba perdendo esse elétron, ou pode acontecer
por uma energia que ele receba. Como eu sugeri para vocês, vou colocar aqui de novo aqui no card os níveis eletrônicos e o modelo atômico de Bohr. Se você tem um elétron na sua última camada, eu falei para vocês nesse vídeo anterior que se os elétrons ganham energia, se você lembrar, ele vai para níveis eletrônicos mais longe do núcleo, mais externos ao núcleo. E se ele já estiver na última camada, no último nível? E se ele ganhar energia, para onde que ele vai? Se ele ganhar energia suficiente, ele vai sair do átomo, vai ficar vagando por aí até encontrar um outro átomo ou acontecer alguma coisa com esse elétron. E para ele sair, ele tem que ganhar energia. Essa energia que ele ganha, energia E1, que é para arrancar esse elétron, é a chamada energia de ionização. É a energia necessária para se arrancar um elétron. Aqui fala de um átomo no estado gasoso porque ela é estudada, ela é medida com os átomos no estado gasoso, onde eles estão mais soltos, mais isolados, mais fáceis de ver o que está acontecendo com um átomo específico. Vou colocar aqui em preto porque nós estamos falando aqui do césio neutro, ele está preto, tá? Então, a energia, você joga essa energia, pode ser uma radiação, pode ser luz, pode ser calor, algum tipo de energia, geralmente é uma energia incidente bem específica. Geralmente é uma onda eletromagnética, uma luz de alta energia, como raio-x, por exemplo, ou raio gama, que seja. Você joga essa energia, o elétron ganha energia suficiente e sai do átomo, o elétron sai do átomo e ele vira o átomo, vira o césio, mais vira um cátion, e o raio atômico dele diminui. Mas, se eu quisesse tornar, que nem a gente viu um pouco ali atrás, se eu quisesse tornar o césio um cátion que perdeu 2 elétrons, césio mais 2, lembra que o raio atômico dele vai diminuir ainda mais. Eu posso jogar mais energia para arrancar esse outro elétron? Posso. Posso jogar uma energia de ionização, que eu vou chamar aqui energia de ionização 2, ou segunda energia de ionização, e arranco esse elétron. Só que essas energias vão ser iguais? Pensa um pouquinho. Vou fazer que nem a Dora Aventureira. Pensa um pouquinho. Vão ser iguais? Não vão ser iguais. Por quê? Porque aqui a camada de valência está num tamanho em relação ao núcleo. Tem um raio atômico que está um tamanho. Quando você joga energia de ionização para arrancar o elétron, diminui esse tamanho. Ou seja, ela é mais atraída pelo núcleo. O núcleo exerce mais atração. Está mais perto do núcleo. Então ela é mais atraída. Então para arrancar um elétron que está sendo mais atraído pelo núcleo é mais difícil. Eu tenho que dar uma energia maior para vencer essa atração do núcleo, para arrancar esse elétron que está sendo mais atraído. Então essa energia que eu tenho que colocar no átomo para arrancar esse elétron que está mais atraído no núcleo é maior que essa primeira energia. Então a segunda energia de ionização, ou energia de ionização 2, é maior que a primeira. E, professor, posso continuar jogando energia, saindo arrancando elétron? Pode. Se você jogar uma terceira energia de ionização aqui, E3, para arrancar um terceiro elétron, você pode. Só que você acha que ela vai ser maior ou menor que essa segunda? Maior, pessoal. Vai ser maior que essa segunda, porque o raio atômico vai diminuir ainda mais, vai ficar mais atraído pelo núcleo. E assim sucessivamente. A energia de ionização 3, ou terceira energia de ionização, vai ser maior que a segunda e maior que a primeira. Se tivesse uma quarta, maior que a terceira. Se tivesse uma quinta, maior que a quarta. Então a energia de ionização sempre vai aumentando, porque o raio vai diminuindo e a energia vai aumentando. Então, olha, você vê que é meio que um oposto do outro. Enquanto o raio diminui, a energia aumenta. Quando o raio diminui, a energia aumenta. Na tabela periódica vai acontecer a mesma coisa. Você lembra que o raio atômico ele aumentava da direita para a esquerda e de cima para baixo. Como aqui ele está diminuindo, a energia está aumentando. Então ela é o contrário do raio atômico. Você acabou de ver aqui comigo. É o contrário do raio atômico. O raio está diminuindo, a energia está aumentando. Então a energia, se o raio crescia da direita para a esquerda e de cima para baixo, a energia vai crescer ao contrário. Ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda
para a direita. De baixo para cima e da esquerda para a direita. É o contrário do raio atômico. E o elemento com maior energia de ionização é, sem dúvida, agora sim, não tem nenhuma pegadinha, é o hélio. O hélio é o elemento químico com maior energia de ionização. Beleza, pessoal? Agora vamos para a terceira e última, mais importante. Tá acabando o vídeo, aguenta aí um pouquinho, que é a eletronegatividade. 1, 2, 3 e... eletronegatividade. Tá? Eletronegatividade, ela também é chamada de afinidade eletrônica, e a definição dela é bem simples. É a tendência ou é a vontade de ganhar elétrons. Então, os elementos químicos, tem elementos químicos que gostam mais de perder elétrons, que vão virar cátions, e que vão ganhar elétrons, que vão virar ânions. Tá? A maior tendência de virar um ânion, de ganhar elétrons. E a eletronegatividade, ela é parecida com a energia de ionização, com uma única diferença. Os gases nobres, eles estão excluídos da jogada. Não incluem os gases nobres. Por quê, Clebão? Por que, professor Clebão? Porque os gases nobres, eles têm esse nome, por quê? Na temperatura ambiente, 24 a 25 graus Celsius, eles são gases. E nobres, porque eles dificilmente vão reagir com os outros elementos químicos da tabela periódica. Existem algumas exceções. Existe por exemplo, o dióxido de xenônio, que é um exemplo de uma substância que é feita a partir de um gás nobre com o oxigênio, mas são exceções, casos específicos, tá? Que acontecem aí com os gases nobres. A maioria deles não gosta de reagir, eles são inertes, não reagem com os outros elementos químicos. Eles são nobres, eles não se misturam com os outros, com as gentalhas, são nobres, chiquetosos. Então, eles não querem ganhar elétrons. Eles não querem ganhar elétrons, eles já estão satisfeitos com os elétrons que eles têm. Mas ela vai crescer parecido com a energia de ionização. Ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então a energia de ionização cresce, a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, parecido com a energia de ionização, mas não inclui os gases nobres. Então o elemento mais eletronegativo de todos seria o flúor. Ele seria o mais eletronegativo, tá? E o elemento menos eletronegativo de todos, aí sim, sem dúvida, seria o frâncio. O menos de todos é o frâncio e o maior de todos é o flúor. E existe, se você quiser lembrar, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Às vezes pode cair, e vocês vão estudar em algumas outras disciplinas, alguns outros assuntos de química e talvez na faculdade os elementos mais eletronegativos. Vou só aqui jogar para você, não precisa memorizar. Se quiser memorizar, tem um jeitinho, eu vou ensinar para vocês, tá? Mas só de curiosidade. O flúor é mais o eletronegativo. Depois dele vem quem? O oxigênio. Depois, nitrogênio. Depois, o cloro. Depois, bromo. Depois, o iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses elementos são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? O frâncio é o menos de todos. Esses aqui são os mais de todos. Não precisa memorizar os todos. Se quiser memorizar, memorize esses três aqui primeiros, tá? O flúor, oxigênio e nitrogênio. Eles são os os que mais querem ganhar elétrons de todos os elementos. Se você quiser memorizar essa listinha aqui, eu vou deixar uma frase, você grava aí, tá bom? Vou colocar ela aqui em caneta, ver se você vai conseguir enxergar, se não, só memoriza aí. Fui ontem no clube brincar.
e, não é o i do e de conjunção aditiva, e só conheci pessoas horríveis. É meio estranha, meio feia essa frase, mas se você quiser lembrar, tudo bem. Fui ontem no clube brincar e só conheci pessoas horríveis. Né? Talvez seja a realidade de muitos, talvez não, mas é claro, né? Todas as pessoas têm lados bons e ruins, só uma brincadeira, tá, pessoal? Mas os mais eletronegativos é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio que vocês têm que lembrar. Desculpa o vídeo longo, pessoal, mas é isso aí, as 3 principais propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade ou afinidade eletrônica, que vão ajudar vocês a estudar. Compartilhe esse vídeo com quem está estudando essa matéria e bons estudos, tudo de bom, fiquem com Deus, Deus os abençoe, até a próxima, valeu!